gente, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ana Beatriz, vocês não sabem disso, e eu vou falar sobre o bicho-pau. Então, para começar, eu fiz o que é extremamente proibido dentro do recinto ou no manejo do bicho-pau. São 3 coisas. O uso de repelentes corporais para manejar os bichos. Você passou de manhã, mas aí à tarde provavelmente não vai estar no corpo, mas é sempre bom lavar, tirar. Você passou na perna, mas você passou, fica resíduo na sua mão. Então mesmo que você passou na perna e vai pegar ele só na mão, sempre lava bem a mão, passa um álcool depois, por causa que os repelentes são repelentes de insetos e os bicho-pau é inseto. Então com certeza não faz bem para eles. Passar pesticidas no ambiente, que é lá dentro do bicho-pau. Por exemplo, que o seu Tião sempre fala para passar, qual que é? Anticupim. Isso, anticupim. Qualquer coisa assim, de barata, aqueles aerosol, nada é bom passar lá. E uma coisa que é meio, esse aqui a gente é meio óbvio, mas uma coisa que não é tão óbvio, mas interfere neles, é produtos fortes de limpeza na sala, que também não pode utilizar de jeito nenhum. Alguém sabe por quê? Eles absorvem o cheiro. Então, depois foi reparado que depois desses produtos passados todos os dias, porque todos os dias o pessoal limpa a sala e passa esses produtos para deixar a sala cheirosa, você pegava às vezes esses animais depois e cheirava, você sentia o cheiro do produto neles. Então eles absorviam esse cheiro, principalmente que lá é uma sala mais fechada, não é uma sala aberta. Não tem uma circulação de ar constante. Então a gente não usa mais produtos de limpeza forte. Caso alguém, por exemplo, a Bruna, ela começou a limpar a sala quando a Deia estava afastada esses dias. Aí eu cheguei nela e falei que não pode passar o produto porque ela não sabe. Que é uma coisa do cotidiano deles fazer isso em todas as salas. Bom, esse é o manejo diário que eu faço no bicho-pau. Então, o primeiro é abrir a sala, as cortinas, observar como está a sala, umidade e temperatura. O segundo é verificar o bem-estar dos animais de cada recinto. E o terceiro, caso haja anormalidades, procurar saber o que causou e a melhor maneira de solucionar. Isso aqui é todo dia, então todo dia eu abro. A janela depende do dia. Se está um dia muito frio, eu deixo a janela fechada. Se está um dia quente, eu abro para o ar circular, porque a circulação de ar também ajuda elas. Verificar o bem-estar dos animais de cada recinto. O que vocês acham que é? Quer pegar cada um na mão? Para quem não sabe, como que vocês acham que seria essa verificação? Tem comidas, tem água, porque confortável. Não tá quente, não tem nenhum morto. Isso, mortos, se tem alguma posição estranha. Normalmente, às vezes, no começo do dia, quando eles já fizeram a ecdise, então você vê se tem algum comportamento muito estranho. Às vezes eles têm erro na troca, e aí eles ficam com o membro pendurado. Então, onde você vai verificar isso? No começo do seu dia, na verificação diária. Se tem morto, se eles estão caídos no chão, se tem algum que está fraco, onde você vai pôr, se o ambiente está muito seco, se está muito úmido. E caso haja anormalidades, saber o que aconteceu. Então, por que esse aqui está estranho desse jeito? Por que esse aqui está com sem nenhuma pata? Todo mundo sabe o que aconteceu no EMEA no EMEA Proclima no ano passado, que teve o negócio do bicho-pau, certo? Aquilo foi por causa da temperatura na sala. E aí, fala. Qual que foi o negócio do bicho-pau que aconteceu? Tá bom. Quando foi num sábado, tinha-se feito a revitalização da sala do bicho-pau e por conta do evento que ia acontecer na sexta e no sábado, foi mandado todos eles na quinta. Para a sala. Então não teve um período de adaptação, de observação, como esses animais estavam reagindo ao ambiente, porque foi 2 dias seguidos com muita correria. Então não tinha tempo para você ficar na sala. E aí
no sábado, que foi o dia do EMEA para Clima, na sexta eu já tinha visto que tinha alguns animais estranhos, só que foi no final do dia, quando eu fui fechar a sala, porque a gente tinha atendido as crianças, qual que é o nome do negócio? Nas cidades educadoras. Então eu só fui ver no final do dia. No sábado que eu cheguei lá, a sala estava extremamente quente e virou um efeito estufa, que virou muito calor, ficou muito abafado, muito quente e muita umidade. Normalmente, o que indica mais anormalidades, dependendo, são os machos. E lá tinha pelo menos uns 5, sem quase todas as patas. Então, onde está o erro? Sabia que é alguma coisa ambiental. Ah, mas podia ser o cheiro do negócio na madeira? Não. O cheiro, ele é absorvido com mais tempo. De quinta para sábado, não teria absorvido o cheiro. O cheiro não teria interferido tanto em tantos machos. Principalmente, teria feito mais globalizado. Tanto as fêmeas quanto os machos teriam sofrido. Só que lá, quando você entra, e você convive muito, você entra num ambiente que você vê que está diferente, na hora que você entrava, dava para ver que estava muito abafado. E eles não estavam conseguindo com isso. E eles fazem uma coisa chamada autotomia, que é quando eles se sentem em perigo, eles soltam os membros. Então, os machos, eles estavam com um extremo calor, uma umidade, estava muito quente lá, eles não tinham o que fazer, eles estavam tentando se defender, e eles começaram o processo de autotomia, que era perder os órgãos, né, as patas. E aí, o quê? Falei errado? Os membros, errei, desculpa. Perdeu os membros, e aí, isso é um dos indícios. Aquilo foi um erro, posso chamar. E aí, depois, quando eles voltaram para lá, todo mundo viu que o processo foi mais lento. O FIC sabe. Demorei 15 dias para sair de verdade dos invertebrados. Então, isso é um dos coisas. Nunca é tão drástico desse jeito. Mas se você não começa a perceber diariamente quais são as mudanças, você não vai ver quando... Você só vai ver, realmente perceber, quando já tiver explodido a bomba. Aqui é a umidade e a temperatura. A temperatura é abaixo de 16 e acima de 27, a gente liga o ar-condicionado. Eu coloquei 27 bem extremo, mas 26, 25 eu já ligo a temperatura. O ar-condicionado ele está configurado para 24 graus Celsius. Então ele sempre está nessa temperatura. Muito frio também faz mal para eles, como muito calor. Então quando começa a esfriar muito, normalmente quando começa 15 eu ligo. Então mesmo esses dias eu ligando ele, a sala tava, o ar-condicionado estava em 24, mesmo assim no termostato estava aparecendo que ainda estava 17, 16 graus Celsius dentro da sala. E a umidade, ligar o umidificador, se a umidade estiver abaixo de 55. E verificar antes se tem água dentro do umidificador, senão ele queima. Então é sempre bom e você controlar quanto de umidade vai sair, senão se sair muito, no final do dia o negócio já queimou porque a água já foi toda embora. Além disso, para controlar a temperatura e a umidade, a gente borrifa água no ambiente. Então, agora eu vou falar de separado das duas espécies, mas esse aqui eles são diferentes. E essa parte é bem importante. Então, o bicho-pau brasileiro, eles são da Mata Atlântica. Então, o que isso significa? A gente tem mais umidade, se vocês forem, igual quando a gente foi para Paranapiacaba, lá era uma região com muita umidade, estava quente e úmido. Então, é esse o clima que o bicho-pau está acostumado. Então, para eles, a gente jogar água neles, tá ok, porque a umidade faz bem para eles, faz parte do natural deles. Então, é a gente umedecer as folhas e o ambiente de manhã, antes do almoço e no final do dia, se necessário. Aí depende do dia, por exemplo, hoje dá um dia quente, mas frio. Então, uma vez no dia tá ok. Porque também se a gente colocar muita água, pode propagar fungos, tanto nos galhos que já estão secos, e não faz bem. E as folhas, elas já têm umidade também, além que no recinto tem pratos com um pano para controlar a umidade. Tem uma foto, eles vão aparecer. E entra a diferença, que é o bicho-pau australiano. Não sei a Austrália inteira, mas eu sei que onde as australianas vivem, que é a espécie que a gente tem, a gente começa com ele, mas não vou lembrar o lugar exato, ele é quente. E a umidade, tem umidade, só que é baixa, não é uma alta umidade igual a gente tem aqui. Por isso a gente não pode nunca jogar água diretamente nelas. A gente não borrifa água nelas.
Principalmente que às vezes elas vão estar botando ovo e elas já vão suar, porque é um processo que demanda o nosso corpo. E aí você vai lá e joga água nelas. Então vocês deixam elas mais úmidas, isso que começa umas manchas. Depois vai aparecer uma foto e eu tento mostrar melhor. Mas faz umas manchas bem perto das asas delas. Por causa que a umidade fica muito acumulada nelas. E a umidade não é interessante para elas. Oi? Eles igual aos humanos, né? É. Transpira na axila, eles transpiram próximo das asas. Isso. E aí daí você joga água, isso não faz bem para elas. Aí os materiais da sala, a gente tem 2 umidificadores, a gente tem um de reserva, que fica na sala das bombas. A gente tem uma tesoura de poda, um podão, um tesourão, 2 baldes, uma vassoura, na verdade, uma vassoura e uma pá e 2 vassouras de mão. Os umidificadores são para os brasileiros, as australianas não precisam. Isso aqui é para fazer a colheita dos galhos. Os 2 baldes, um é para colocar folhas, porque a gente leva tudo que a gente tira do bicho-pau, tanto os galhos quanto as folhas, eles vão para compostagem. Então eles não são descartados lá no fim do mundo, eles vão para compostagem. A vassoura é para limpar o recinto grande, porque ele é enorme. E as 2 vassouras e as pás de mão, a gente tem 2 por causa que a gente tem a nova, que é o que a gente usa com todos, e temos a velha, que é o que a gente usa com a doação das australianas, que vieram fungadas. E aí, para isso não se passar para as outras, a gente tem essa separação. Essa é a sala. Tcharam! Esse aqui, na verdade, é só o recinto do bicho-pau brasileiro. Aqui estão os 2 potinhos que eu falei, que é para umedecer o ambiente. Eles ficam panos ali em cima e de tempos em tempos eu ponho pano para lavar. Eu falo cadeia. Eu ponho para lavar, tiro os ovos que tem ali em cima. Aqui a gente tem alguns cuidados nessa sala, para entrar aqui. Quais são? Vocês sabem? Abrir a porta para dentro, então ela sempre abre para dentro do recinto, não para fora. O que mais? Arrastar o pé. Por que a gente arrasta o pé? Para não pisar nos ovos. Por quê? As brasileiras, elas estão livres no recinto. Elas botam os ovos jogando longe. E isso vai cair no chão. Se a gente entra só pisando, a gente não vai ter filhote depois, porque os ovos se foi. O que mais que a gente tem que tomar cuidado quando entra aqui? Vai, verificação diária. O que vocês olhariam aqui? Se tem algum morto, o que mais? Lagartixa. O que mais? As folhas, se acabou não. As folhas, se elas estão ok, se acabaram. O que mais? Água no potinho. Água no pote. E tem uma coisa muito importante também. Por isso que ela é minha cucucu. Ó, se eles estão acasalando, eles não vão acasalar se o ambiente não estiver propício para eles. Então, se tiver muito frio, eles não vão acasalar. Se tiver muito quente, eles não vão acasalar. Então, um dos fatores que é bom é de tempos em tempos a gente vê. Eles não são igual coelho que, né, a cada 2 segundos está fazendo. Mas, normalmente você sempre acha 1 ou 2, assim, fazendo num cantinho. E aí, quando isso acontece, é o galho que eu não vou mexer. Por causa que, às vezes, você pode até fazer o manejo correto, mas o macho, como ele não tem onde se fixar direito, porque ele está em cima da fêmea, às vezes, se você mexe errado, aí eles soltam, ou às vezes fica pendurado. Então, eu tento sempre deixar eles continuarem o processo. Tem galhos aqui no chão, não sei se vocês repararam. Vocês já repararam? Isso é, para caso o seu animal caia, ele consiga subir de volta, porque pelos vasos, como eles são muito lisos, às vezes eles não conseguem. Então eu sempre deixo uma coisa. E aqui, diferente dos outros invertebrados que a gente tem aqui, tirando as ampulárias e os... Não, tirando as ampulárias. A gente não tem nada específico embaixo. No aquário das baratas é muito embaixo, no aquário do escargot é embaixo, as coisas ficam embaixo. Do bicho-pau não, é em cima. Por quê? As baratas moram na terra e o bicho-pau mora... Vai, Fih, eu sei o que você quer falar. Nas árvores? Muito bem, mora nas árvores. Então não faz sentido a gente ter um recinto baixo, num aquário, com um monte de terra. Porque isso não vai fazer bem para eles e não imita o ambiente que eles vivem. Aqui é o que a gente está agora. Isso aqui foi a bagunça que eu tirei hoje para tirar foto.
Aqui é os filhotes. Aqui tá os australianos, todas as australianas, e aqui tá as australianas adultas. Elas também têm o pote de umidificação de ambiente. Estão vendo? Muito bem. Certo. A porta daqui, a gente sempre tem que tomar cuidado para deixar totalmente fechada, porque eles são muito pequenos, os filhotes, por isso que às vezes vocês veem eles por aí. Por quê? Aqui tem uma vedação, só que essa vedação não está 100%, e aí de tempos em tempos eu tenho que renovar ela. Quando eu renovo? Quando eu vejo que tem algum animal fugindo. Aí eu começo a renovar, eu aviso a Bianca e começo a renovar. O perigo da vedação, os animais entrarem e os nossos saírem. É mais perigoso os animais entrarem do que os nossos saírem. Por quê? Porque já aconteceu de quase não se perceberem que tinha uma lagartixa aqui e quase não ter filhote. Os filhotes sumiram. Bom, esses são os cuidados gerais quando a gente faz o manejo amplamente. Então, folhas colocadas. Aqui a gente tem um louva-a-Deus. O louva-a-Deus ele pode ser predador de bicho-pau e eles ficam em folhas de pitanga, acerola, que são folhas que a gente dá para os brasileiros. Então, quando a gente vai colocar um galho dentro do recinto, a gente também tem que ver o que tem nele. Quando a gente tira, a gente também tem que ver se os nossos animais estão nas folhas, se estão nos galhos. E quando a gente coloca, a gente tem que ver se animais externos estão naqueles galhos. A sala, então, já aconteceu de eu entrar e colocar o pé para dentro e um saruê gritar para mim. Então, às vezes... Você tem costume de lavar as folhas antes de colocar? Sim. É que eu vou falar das árvores ainda. Mas a gente lava as folhas. Por causa também que são dos cuidados externos, além dos animais que são grandes, como o louva-a-Deus, a aranha, a gente tem os animais pequenos e temos os fungos. E alguns fungos que na hora que você joga a água, eles saem também, que tinha na folha de pitanga outro dia. Cochonilha. Tinha muita cochonilha. Aí pode dar uma propagação de cochonilha dentro do recinto. Então eu também tiro, não que ela vai fazer mal diretamente, mas aí pode influenciar na alimentação deles, então eu retiro também. As folhas a gente lava, se as folhas estão com muito fungo, se elas estão muito pretas, nessa época do ano elas estão começando a ficar escuras. As folhas de goiabeira elas são mais verde claro, não tão claro, mas é mais claro, só que agora elas estão ficando muito escuras. Por quê? Por causa da época de inverno, os fungos se propagam mais e aí está tendo uma propagação de fungos pretos e deixando as goiabeiras mais suscetíveis a pragas, e por isso que agora a gente fertiliza nossas goiabeiras, que a gente começou esse mês, para ver se elas ficam mais fortes para quando a gente for pegar folhas. No recinto também o que tomar cuidado é que hoje, por exemplo, tinha uma lagartixa lá dentro. A lagartixa é um animal noturno, então não é fácil a gente encontrar ela de dia. Se ela vai aparecer de noite, e é quando a gente não está aqui. Só que ela deixa rastros. Então, às vezes, no chão, você fica reparando se tem cocô, se tem alguma coisa de um animal externo que estava ali. Porque aí algum problema tem na sala. Tá todo mundo entendendo? Tô falando rápido? Tá bom. Esse é um louva-a-Deus que eu achei na folha de uma pitangueira. Ele era pequenininho. Mas eu já achei maiores. O Fique gosta. Não vai. Tenta voltar. Foi. Aqui é a limpeza geral. Essa é a parte mais chatinha, é uma das partes mais chatinhas. A gente limpa o recinto dos brasileiros, adultos 3 vezes da semana e dos filhotes 1 vez na semana. Por que tem essa diferença? Por causa que os filhotes, eles são mais delicados, eles são menores. Então, eu não gosto de você ficar toda hora manuseando eles. Porque senão a gente pode machucar, eles são frágeis. Se passar vassoura neles, eles já eram. Então, eu faço 1 vez na semana. Os filhotes, a gente varreu,
juntou, viu se tinha algum vivo, que não tinha vivo, o que tinha vivo volta para o recinto, pega, pode jogar na natureza de volta, o que tem no recinto dos filhotes é ok. Mas o dos adultos não é bem assim. O dos adultos, eles fazem cocô e fazem ovos. E aí, se a gente recolhe o que está no chão, vai vir só cocô? Não, vai vir os ovos também. E aí, se a gente pega e joga na natureza, a gente vai estar reproduzindo eles no ambiente externo. E a gente não vai ter mais nada no nosso recinto. Então, o que a gente faz? A gente guarda eles... Cadê? Não tem aqui. Mas a gente... aqui, ó. Num recipiente identificado. Normalmente é um baldinho laranja. E eu sempre escrevo bicho-pau adulto, ou bicho-pau. Que é pra saber que é onde tá os ovos. E ali no final do mês a gente faz a separação. Seta. Aqui, ó. Separação de ovos. Então, os ovos são separados das fezes sempre que possível ao longo do mês. No começo do mês, os ovos separados do mês anterior são colocados num aquário pequeno ou num pote de manteiga também. Eu faço furinhos e coloco no pote e coloco o mês que eles nasceram para ter um controle. Porque, por exemplo, no mês passado, as nossas fêmeas mais velhas morreram, algumas, ou pararam de botar ovo, e as nossas novas não botam ovo ainda, que já estão na fase adulta, e aí ficou um tempo que diminuiu bastante. Aí eu aviso a Bianca. E como eu vou ter esse controle? Se eu separar. Então eu sei onde está nascendo, qual que vai nascer, se já parou. Então é por ali. Os ovos separados ficarão no aquário e quando os filhotes nascem, vão para o recinto grande. Tudo que vocês já sabem, né? Mas tá bom. Características gerais. Bom, existem mais de 200 espécies descritas no Brasil. Que eu vi outro dia, parece que atualmente são 230 espécies de bicho-pau descritas no Brasil só. Eles se alimentam de folhas. Tem gente que fala que se alimenta de galhos, eles não conseguem. Tem gente que fala que alimenta de fruto, também não consegue. A flor eu já deixei para eles, ofereci, nunca vi acontecer. Então, eu acho que eles também não se alimentam de folhas. Até onde eu tenho de estudo, não fazem isso. Nenhuma das espécies? Das 200? Das 200, eu não sei. Eu sei que de folhas, só dos nossos que eu tive observando. Mas, eu já li também que algumas espécies podem se alimentar de galhos e de flores. Mas eu não sei exatamente qual espécie. Eles podem lembrar galhos, folhas secas, folhas e líquens, os nossos. Algumas outras espécies, elas podem ter coloração mais escura, tem espécie que tem coloração verde, tem espécie que parece outros animais e não parece nada de planta, muito bem. A gente tem diferença entre machos e fêmeas, tanto dos brasileiros quanto dos australianos. Eles não mordem, porque eles não conseguem fazer isso. Se defendem. Então, as australianas, aqui voltando mais pra gente, esses aqui são voltados mais pra gente. As australianas, elas se defendem. Os brasileiros, eles fazem mais satanatória, eles se fingem mais de morto. As australianas não, elas se defendem, elas atacam e elas machucam. E eles não têm cuidado parental. O que seria o cuidado parental? Que as mães cuidar dos filhos, isso não acontece, eles jogam os ovos longe para propagar mais em mais lugares e ter mais espécies por aí, pelo planeta. Para crescer eles fazem equidise. A equidise é a troca do exoesqueleto. E eles não têm veneno nem peçonhas. Eu acho que tem uma espécie que tem, se eu não me engano, veneno, mas não é peçonha. Mas eu não tenho certeza. Os nossos nenhum tem nada disso. E aqui é a palina de novo. Aqui são as defesas que a gente tem. Mimetismo é isso aqui. Imitar algo. Os brasileiros imitam galhos. As australianas imitam escorpiões. O balanço, que é quando vocês falam, eles estão dançando, que bonitinho. E aí você fica cutucando mais e eles ficam... Então, isso é estresse, eles estão se defendendo de vocês. Mas tudo bem também, porque o balanço é um dos menos piores de defesa deles.
Tanatose é quando eles se fingem de morto. As australianas também fazem isso, só que de um jeito diferente dos brasileiros. Os brasileiros, eles ficam pelados, as australianas guardam as patinhas delas e fica igual uma bolinha, caindo de um lado para o outro. Eles se camuflam. Qual que é a diferença de mimetismo e camuflagem? Mimetismo imita algo, então o animal. Camuflagem se camufla em ambiente. Isso. Então a camuflagem, o corpo deles lembra um galho, o corpo deles lembra um líquen, o corpo deles lembra uma folha seca. Mas eles não quer dizer que eles estão imitando aquilo. Eles só imitam quando eles fazem o mimetismo. A posição neutra é quando eles não estão em estado de defesa. É quando eles ficam tranquilos, você consegue manusear. Normalmente nos galhos eles estão fazendo mimetismo. Isso é quase 100% de certeza. Autotomia. Todo mundo sabe o que é autotomia? A autotomia normalmente acontece após a tanatose. Então, todas as vezes que eu percebi que eles fazerem, era após. Então, eles se fingem de morto, você insistiu pegar, você insistiu ali, vem a autotomia. A autotomia é eles soltarem um membro. Eles soltam um membro, é como se, tipo, estou morrendo, tá aqui um membro meu. Então, é isso. E a inquietação é quando você vai pegar ele, ele pula 15 vezes da sua mão e você... Isso é inquietação. Essa é exúvia. Agora entra para a parte que eu gosto. Oi? Fala comigo. Ó, esse aqui é uma exúvia, que é o que está aqui. A exúvia seria a pele quando eles fazem a troca, né? É os esqueletos deles, quando eles crescem eles deixam. Aqui eu tenho de uma fêmea, de um macho. Vou passar para vocês verem. Aí, agora eu vou mostrar. Quê? É. Aqui, esse eu peguei hoje, essa aqui, bonitinha. E, deixa eu só mostrar. Esse aqui é das australianas. Esse aqui é de uma australiana, que bonitinha. Tá, Lu. Próximo pra eu pegar ela. Ó, essa aqui eu peguei hoje, foi uma fêmea que fez a equidise. E se vocês repararem, ela só tem essas duas patas e a parte aqui ela não tem. Por que ela não tem? Não vale quem sabe. Ah, não, mas como vocês vão saber, né? Tá, pode ser qualquer um. Por que ela não tem essa parte de cima? Ela comeu. Ela come. Então, algumas vezes, quando eles fazem a equidise, eles comem a exúvia. E esse foi esse caso. Isso vai deixar, às vezes, eles mais fortes, igual como suplemento. Certo? Aqui, eu tenho a da australiana, que eles também comeram. Ó, só dá pra ver, parece que tá faltando bicho. Só tem uma pata aqui, a pata de cá comeram, aí tem o corpo aqui. Deu pra ver? Não. Obrigada. De nada. E essa parte é muito legal. Tô muito empolgada. Tá bom. Tá, esse é o bicho-pau brasileiro. Hã? Fala aí, Felipe. O nome científico. Cladomorphus filiums. Aqui a gente... Esses aqui são os filhotes. E a gente tem os exemplares... Ó, esse aqui é um macho. Bonitinho. Ele é menor que a fêmea. Ele apresenta asas. E esse aqui é o órgão reprodutor dele. Isso aqui ele enfia dentro da fêmea. Eu vou passar. É que eu tô esperando ele ficar quieto. Isso aí, não, pra você mostrar o órgão próximo. Oh, esse aqui é o órgão. É, o que ele enfia dentro da fêmea? É isso aqui, ó. E aqui é a asa dele, ó. Tudo isso aqui é a asa dele.
É. Você tem outro? Foi? Ah, vocês já viram. Vou passar rápido pra vocês. Cadê o produtor dele? Aqui, ó. Aí, lembra que eu falei que eu não gosto de... Pessoal, voltem para mim. Lembra que eu falei que eu não gosto de mexer quando eles se reproduzem? Essa parte aqui dele entra dentro da fêmea. E aí, o que é legal? Que ele fica em cima da fêmea. Às vezes você vai manusear e aí ele percebe que você está manuseando, aí ele quer sair da fêmea e se fazer tanatose ao mesmo tempo. Aí ele fica preso de puta cabeça, assim, com o negócio preso dentro da fêmea, se mexendo todo. Aí por isso que às vezes... Mas isso fica curvado? Fica. Isso aqui curva pro lado de dentro e ele sobe em cima da fêmea. Ai, desculpa, filho. Não sei se é igual cachorro. Ó. Essa aqui é a fêmea. Ela tem duas aberturas, uma que vai sair o cocô e outra que vai sair o ovo. Não sai pelo mesmo orifício. Peraí, deixa ela só ficar mais tranquila. Essa aqui é tipo uma abertura só, só que tem dois, né? Uma ela casava e outra saiu o ovo. Mas não dá pra ver. Não, isso aqui ela abre. Aqui. Abre? E ele coloca o edagogo Edagogo? Ideado. Edeago. dentro de onde sai o ovo, certo? É. Edeago. Ah, e de onde sai o ovo que ele enfiou o trem dele? Normalmente, elas têm o tamanho do meu antebraço. Peraí, meu amor, solta eu. Isso é antebraço, é, né? Tá. Tá vendo? Ó? Se é maior que isso, eu chamo de gigante. Ana Bia, você falou que os machos têm asas, né? Eles voam? Voam. Qual a diferença? Tem gente que fala que eles planam, mas eles não planam, eles voam. A diferença é que planar, você abre as asas e você vai pelo vento sendo guiado. Os machos, eles não fazem isso, eles abrem e batem as asas. Então eles olham, eles veem onde eles querem ir, eles batem as asas. Só que o peso deles é maior do que eles conseguem aguentar, então normalmente eles batem e já caem. Eu achei que eles planeavam. Não, eles voam. Eles não planam quando, por exemplo, quando ele vem o vento, aí eles não abrem pra meio que... eu já vi isso em... Eles voam, eles batem os ovos. Já viu isso na vida de inseto? Às vezes, como é um voo baixo, dá a entender que parece que é uma planagem. Mas o ato deles, você segura eles na mão, eles ficam com as patas levantadas e eles batem a asa. Então eles voam, só não conseguem voar alto, igual as baratas. Aqui a alimentação deles, eles comem goiabeira, pitanga e acerola. Os adultos comem também araçá e os filhotes comem guabiroba. Todas as folhas a gente tem que observar se tem fungos. Normalmente as goiabeiras, elas são as que mais são nutritivas, então são também as que mais dão problema das folhas, que é o que está acontecendo atualmente por causa do inverno. As folhas estão feias, mas que eu e a Márcia percebemos que agora as novas folhas já começaram a ficar verdes de novo. Então é por causa da época também que a gente está. E aí tudo isso a gente tem que mesclar com a alimentação deles. Então será que vale a pena encher o recinto? Será que vale a pena colocar um monte de folha de goiabeira? Será que vale a pena só colocar goiabeira? Então, aqui tem uma pergunta. Eu sou interativo. Tem oferta de alimento? Não, a bucha. Eu pegaria. Tem oferta, mas eu pegaria.
trocaria. Tem pouco oferta de alimento, dependendo de quantidade de Tiraria alguns secos, manteria as melhores. Tem muitos galhos aqui? Tem mais bicho. Não, tem mais bicho. Muito mais bicho. Então, a alimentação depende do que você, qual a sua proposta. Você quer fazer eles ficarem um tempo com pouca folha. Vocês vão deixar mais folha seca, não vai tirar todas as folhas secas. Vocês vão ficar o tempo inteiro só colocando folha boa? O que vocês fariam? Não, o tempo inteiro só colocando folha boa não, porque não tem tempo todo. Mas eu acho que eu colocaria quando tivesse, assim, com pouca oferta de galhos, assim. Tem muito bicho e pouco galho. As folhas que a gente está aqui, elas estão verdes. Elas ainda seriam alimento. Elas não murcharam completamente. Essas aqui da ponta, eles não comem, que são as mais novas. Murchou assim, não come, não tem mais croque-croque, eles não gostam. Que a folha faz croque-croque. Então aqui, essas aqui eles não comeriam, tanto que as que sobraram. Mas essas aqui eles comeriam, só que a quantidade de animal que a gente tem, para a oferta de alimento que a gente tem, está totalmente oposto, né? A gente tem mais animal do que oferta de alimento. Aqui é o recinto quando a gente acabou de colocar as folhas. Então ele fica com as folhas mais... Essa época as folhas estavam mais verdes, é esse verde que eu falei. Hoje elas estão mais acinzentadas. Tem bastante folha. A gente... Eles têm onde se esconder, onde ficar. Lembra que eles ficam em árvores. Então os galhos não é só para eles se alimentarem, eles têm que ter também suporte para ficar. Mas, nessa vez, eu coloquei todas as folhas novas. Se ali tivesse sobrado folha seca, teria também deixado folha seca. Não é sempre que a gente tira a folha seca. Por quê? Na natureza, quando a folha seca, vai alguém vir lá tirar toda a folha seca e só deixar as novinhas bonitinhas? Não. Então, eles ainda comem a folha seca. Eles comem, quando estiver ali algum tempo, eles vão comer. Começou a ficar muito feia, aí eu retiro de qualquer jeito. Não é sempre também que eu encho o recinto. Por causa que, como eu disse, depende da oferta. Não é sempre que eu ponho só goiabeira, às vezes a gente faz uma mistura. Mas os bicho-pau têm preferência alimentar, então tem coisas que eles comem mais que outras. E a goiabeira é uma dessas. Então a goiabeira ela é sempre mantida, enquanto os outros a gente vai alterando. Às vezes eu diminuo a quantidade de goiabeira e aumento dos outros, mas ela sempre tem que estar no recinto. Pode falar, Bibs. Tem alguma diferença das folhas de cuidado quando você vai colocar para os adultos, para os filhotes? De cuidado, tirando ver o bicho? Eu coloquei as folhas, eu vou selecionar a espécie. Eu coloco a mesma coisa ou tem alguma coisa diferente que você for fazer para os filhotes? Não? Não. Eles também comem goiabeira, só não dou goiabeiras para eles porque a gente não tem tantas, então eu preferi os brasileiros. A pitanga em excesso para os brasileiros faz mal, então a gente dá para os filhotes mais. Mas diferença, assim, você olhou, viu se tem animal, lavou, é outra espécie essa. Eles é tranquilo. As folhas de goiabeira, os filhotes comem também, então essa parte aqui é tranquilo. A única diferença é o que muda do araçá para a guabiroba. A guabiroba eu não dou para os adultos e o araçá eu não dou para os filhotes. Essas três que eu falei, vai para as duas. Aí a gente entra no bicho-pau australiano. Vai, Fê. Charatos. Mas por que você põe mais goiabeira? Porque é que eles mais gostam, que eles comem melhor, mas na falta das goiabeiras, eles vão comer as outras. Nem sempre. E aí? Aí eles morrem. Já aconteceu nas raças antigas australianas? Então, eles têm o que seria uma seletividade alimentar. Eles podem comer, tanto se você olhar no recinto, a pitanga vai ter sido comida, o araçá vai ter sido comido, mas se você olhar a goiabeira, quase não tem mais, mas os outros estão cheios. Então, o que acontece? A gente está falando de vários exemplares. Então, vai ter animal que vai comer um pouco de tudo, que não vai se incomodar. E vai ter animal que só vai comer goiabeira. A gente teve uma época das australianas, quando ainda tinha bastante, que se fala que a australiana também come eucalipto, que na verdade elas comem, né? Que a gente não tem muito acesso aqui. E aí a gente começou a pegar eucalipto e tirou as goiabeiras. Tirou as goiabeiras de uma vez e colocou eucalipto. Elas não comiam eucalipto, mas na teoria elas deveriam comer. Então a gente sempre deixa o que a gente sabe que ela come. A gente pode colocar outras coisas que elas comem, mas elas sempre têm que ter o que elas é fixo. Nesse caso é a goiabeira para todas as espécies.
A questão da guabiroba e do araçá, para adulto e para filhote, é questão que você vê que eles não gostam ou tem alguma outra coisa que a planta tem que eles não gostam? A guabiroba é assim, eu não sabia que se podia dar. Aí uma vez eu achei um negócio, um papel perdido por aí, numa das minhas planilhas, falando que guabiroba podia. Quem fez esse papel foi um moço que não trabalha mais aqui. Ninguém sabia me dizer por que a guabiroba era só para filhote. E até agora eu não fiz um teste para saber. Mas os filhotes gostam muito de guabiroba. Só que eu não dou sempre para eles. Então eu sempre faço uma alternância. Você não deu para os adultos, não tem tempo? Não. Porque eu não sei o efeito. Eu sei que pitanga, por exemplo, às vezes pode causar desinteríase nos adultos e eles morrem. Então eu teria que separar alguns só para dar guabiroba. Eu não poderia colocar direto no recinto. Eu lembro que a guabiroba foi dada para os adultos e eles morreram com uma desinteria assim. É. Por isso que a pitanga, por exemplo, não é um que eu coloco muito no recinto deles. Por causa que a pitanga causa desinteríase. Certo? Mais alguma coisa? Só porque a folha é muito grossa. É. Aí chega no araçá a questão da borda mesmo. A borda do araçá ela é muito robusta. Aí teria que ficar cortando. Mas no caso seria dos bicho-pau daqui, né? Os brasileiros. É, Sim. seria daqui do parque. Os brasileiros em todo lugar são como goiabeiros. É, porque eu acho que... Não. Acho que nem, pode ser que o australiano não come a outra, porque ele acostumou com essa, então dependendo do ambiente. É. Ah, depende. O último moço que veio aqui, esqueci o nome, é Rafael, não era? Não. Vitor? O Rafa trouxe. É, isso. O Vitor, ele falou que lá onde no zoológico que ele cuidava, eles tinham outra preferência alimentar. Que eu acho que era araçá, não lembro direito. Mas depende de alguns fatores ambientais. Só que os nossos preferem goiabeira. Essas australianas novas, as antigas não gostavam nem de rosa. Essas novas gostam de rosa. Então, roseira elas comem. Então, vai dependendo. Então, bicho-pau australiano. O bicho-pau australiano tem outro nome também. Não. Bicho-pau espinhoso. Isso, bicho-pau espinhoso. Porque eles têm vários espinhos. Foi o cara que nomeou. Aqui a gente tem um bicho-pau australiano. Essa aqui todo mundo chegou a conhecer? A Wan. A Wan. Que cor é a Wan? Vamos ver, que cor é a Wan? Caramelo, marrom. Alguém discorda disso? Não? Ok. Essas aqui são minhas antigas filhas. Também são australianas. Aqui não tem... Deixa eu ver. Não, essas aqui eram jovens. Mas o que eu falei que vem a mancha, ficava aqui, ó. Umas manchinhas bem aqui, ó. Essas manchas são por causa que eu falei que você jogar água nelas, você vai jogar bem aqui e é onde vai ficar as manchas. Você lembra? Então aqui, as que estão aqui estão na fase adulta. As australianas têm asas, só que são asas não funcionais porque são isso aqui, elas são atrofiadas. São essas coisinhas aqui. Os machos a gente não tem exemplar, mas eles têm asas funcionais, eles conseguem voar. É grandão. Todas aquelas estão gordinhas porque elas já botam ovos e elas imitam o escorpião, então elas mimetizam o escorpião. Aqui na ponta, vocês estão vendo? Deu pra ver o que é? É um ovinho preso. Aqui a gente tem a Wan quando ela era filhotinha. Que cor ela era? Marrom escuro, preto, né? E aqui era as cores que nascia, que era esse marrom, certo? Agora a gente passa para os nossos atuais. Essa aqui é a favorita. E esse aqui são os outros exemplares. Essa aqui é filha da Wan, dá pra ver na cor, certo? Mas, como eu trouxe brasileira, eu trouxe australiana também. Eu acho que eu não trouxe a favorita. Essa aqui é por último. Essa aqui, ela não tá nem perto da fase adulta. E agora, a gente falou de defesa, elas soltam um odor de defesa. Então, se vocês quiserem sentir, essa aqui soltou. Tem cheiro de maçã verde igual Não. Sentiu? Não. Aqui, ó. Vai tomar uma na cara.
Credo, é um fedor. É. Então Nossa, eu eu senti. senti. Credo. Você já sabe. É um fedor. Cheiro de... Mas se compara a fralda de bebê humano? Um cheirinho. Cheirinho de casa parada. Já sentiu, Ju? Não, não é bom não. Você já sentiu. Ainda bem. Parece um sebinho. Sabe uma cera? Não, bumbum não, vou cheirar a cabecinha. Não quero cheirar o bumbum. Cheiro de fruta querendo estragar. Ela vai te atacar. Você quer sentir, Giovana? Aquele botão cheiro de velho. É isso. Esse aqui. Aquele bolinho que usa até turquinha, sabe? Com aquela touquinha. O lencinho xadrez. Ó, ela faz o balanço. Lembra que eu falei de posição de ataque? Pera aí que eu vou deixar ela querer me atacar, pera. E que ela, ó, ela tá me atacando, tá vendo? Ó. É a primeira vez dela em público, ela tá nervosa. Igual a mãe. É. Tchau. O nome dela, que ela gosta e que ela não gosta. As australianas ainda estão se acostumando mais a serem manuseadas em público. Normalmente eu só pego elas quando eu faço manejo. E agora vamos voltar aqui rapidinho. Que cor que era a Wan? Que cor era a Wan quando ela era bebê? Que cor vai ser os filhos da Wan? Lembrando que eles fazem partenogênese. Não, amarelo. A gente tem essa igual a Wan, mas essa não. E essa é filha da Wan também. Qual nasceu primeiro? A marronzinha. Ao mesmo tempo, eles têm o mesmo tamanho. Ah, verdinha. E por que essa diferença? O que influencia? A genética. O Felipe falou que o que influencia a coloração é a alimentação. É uma dos fatores. Porém, a alimentação, então a favorita, por exemplo, ela nasceu bem laranjinha. Ela nasceu parecida com essa aqui. E ela foi crescendo, a cor laranjada pela alimentação vai diminuindo. Normalmente chega a ficar um marrom bem clarinho. É o que vai acontecer. Só que o que muda dela para elas? Elas nasceram verdes. Elas não nasceram com essa coloração, elas nasceram com a cabeça verde. Então não dá para você falar que a coloração delas é por conta da alimentação, se elas nasceram com essa cor. A alimentação influencia, vai mudar os tons de verde, vai mudar os pigmentos, talvez ela escureça quando ela ficar mais velha, esse verde vai diminuindo, porque a alimentação influencia. Mas só nas australianas. Nos brasileiros podem influenciar também, mas não é tão visível. Eles normalmente mantêm o mesmo tipo de coloração e vai mudar um pouco da parte atrás. Às vezes tem um pouco mais de verde. Mais distinta de cores do brasileiro, a gente nunca adulta marrom. Eu tenho uma que é assim. Ela é pequenininha desse tamanho. Então o que muda é isso. Às vezes elas são um pouco mais escuras e um pouco mais claras, mas elas não têm esse tipo, no nada vai ter uma verde totalmente. Certo? Então isso é uma anomalidade que a gente está tendo. Eu não sei exatamente por quê, porque a mãe delas não é essa. E eles fazem uma coisa chamada partenogênese. Todo mundo sabe o que é partenogênese? Então eles não têm macho. Mas eu não sei o que é partenogênese. Eu estava explicando. Mas ela não está prestando atenção. Mas ela sabe. A partenogênese é quando elas nascem sem precisar de um macho. Então é como se fosse o clone da mãe. Então, por que é estranho elas nascerem verde? Porque a Wan, como a gente viu, ela não era verde. Quando ela era filhote, ela não era verde. Então por que agora elas são verdes? O que mudou? Provavelmente foi alguma alteração genética, só que todas as irmãs delas também são verdes. Então atualmente a gente tem mais australiana verde do que marrom, o que é engraçado. Quando elas
crescerem de cor, elas podem mudar então? Pode. Elas podem mudar de cor até na fase adulta. Vocês sabem as adultas que a gente tem que veio de doação? A cor amarronzada delas. Isso veio por causa do ambiente que elas estavam. Elas ficavam na terra, então elas pegaram essa coloração mais preta. Enquanto essas aqui, elas são mais laranjas, porque elas já ficavam nos galhos. Então é o que vai mudando. Essas aqui são elas. Então aqui a gente tem uma mais escura, um marrom mais escuro, um marrom mais claro. Esse aqui é o verdinho. E esse aqui é o que tá ali que eu peguei. Alimentação goiabeira, roseira principal. Elas podem também comer a moreira e eucalipto. Mas o que elas gostam mais é de goiabeira e roseira. Às vezes eu coloco a moreira, não acontece nada. Elas nem mexem na moreira. Só as folhas da roseira? Só as folhas. Essa é a estufa das australianas. As australianas diferente dos brasileiros. Ela fica dentro de uma estufa com uma luz que ajuda a aquecer. A gente joga umidade ali dentro para aumentar o período que elas... diminuir, na verdade, o período que elas vão crescer. Em vez de elas crescerem em 9 meses, elas crescem em 6 meses. Porque tem essa alteração também. Um ambiente... Os filhotes só vão nascer no ambiente propício. Quando a gente ficou afastado, os filhotes dos australianos ficavam num aquário igual esse, na sala. Não nascia quase nenhuma. A gente voltou para a estufa, voltou a nascer. Só que a gente estava com um problema. Lembra, como é partenogênese, a gente tinha clones. E clones com mais clones começam a dar erros. E as nossas australianas estavam nascendo fracas. E eu não sei se todo mundo sabe disso. A gente chegou a ter 70 australianas e todas morriam o tempo inteiro. E elas não saíam da primeira L, né? O primeiro N, né? Que é a primeira fase de nascimento delas. E aí a gente... nesse mesmo evento que foi fatídico, também teve um bom. Já ouviram falar do Stefano? Alguns já conhecem. O Stefano, ele é parceiro nosso da Iprodesc e ele é do Sabina, na verdade é da IFEC. E ele trabalha no Sabina. No Compartilhando Saberes ele veio aqui, eu conheço ele de tempos atrás. Eu fui mostrar para ele o que estava acontecendo, como ele já trabalhou aqui. E aí ele falou, uma vez uma veterinária falou para dar sei lá o que para elas. Um cálcio. Aí, um cálcio? E aí aquilo ficou na minha cabeça, eu pesquisei, não tinha a menor ideia do que poderia ser o que ele estava falando. Falei para Agatha, manda uma mensagem para o Stefano e pergunta o que é que a veterinária falou para dar para os australianos. E aí veio a resposta, Aminomix, que é o mesmo que a gente dá para as tartarugas. Só que a Aminomix é um suplemento para animais grandes, como cachorro, tartaruga, peixe, animais mais... partes do cotidiano e não para invertebrados, né, para um inseto. Aí entrou o X da questão, como que a gente vai dar o negócio em pó para os nossos bichos que comem folha e que não comem, né, como que a gente vai enfiar na goela? Aí o que a gente começou a fazer? A gente começou eu no caso, né, eu estou falando muito no plural, mas fui eu. Fui eu comigo. Eu comecei a pegar água, diluir um pouco, uma pontinha só, porque conta por quilo, mas elas nem quilo tem, né? Mal tem uma grama. Então eu colocava só uma pontinha de uma colher na água, mexia e borrifava. Aí não deu certo, porque o borrifador começou a entupir. Aí o feed entupia, mas aí entupia de novo. Aí eu mudei pro conta-gotas, aí agora eu uso um conta-gotas. E eu fico jogando nas folhas. Antes eu colocava também na água que a folha pegava, só que aí o Aminomix desce, então no final a folha não pegava nada. Colocava na água que eles bebiam, isso eu ainda coloco no umidificadorzinho do potinho. Aí eu ainda coloco um pouco de água com Aminomix ali, porque quando elas nascem, às vezes elas vão direto beber água. E o que o Aminomix faz? Além dele ser um suplemento, de deixar elas mais fortes, ela dá fome, é um dos efeitos. E aí elas começaram a comer muito mais e nisso elas começaram a se desenvolver e chegar no que a gente está hoje, que a gente está com quase 70 filhotinhos crescendo. Só? Hã? Sem goiabeira. E com goiabeira. Aquelas que a gente recebeu, você cobra também? Não. Não?
Elas já estão na fase adulta, quase morrendo. As australianas, elas, assim, se elas vieram por um macho e uma fêmea, tiveram um filhote, esse filhote pode durar até 2 anos. Mas as nossas não duram. Então, acabou de botar o ovo, 2, 3 dias depois, elas já morrem. Ou, às vezes, acabou de botar, já morre se elas estão muito frágeis. As que a gente recebeu de doação, elas são bem frágeis e elas são bem debilitadas. Então, elas têm alguns membros faltando. Uma coisa é fazer a autotomia. Quando eles fazem a autotomia, o membro inteiro sai. O que elas têm é faltar aqui, ó. Isso aqui elas não fazem. Então, é manejo errado. Você puxar, você não puxa um bicho-pau, você não pega ele e puxa. Eles têm as unhas, né, que ficam presas ali. Se você puxar, quebra, você pode deixar a prata dele presa. Então, o manejo ele também é você pegar da maneira correta. Como você pegar da maneira correta? As australianas vão te atacar de qualquer jeito, já aviso, mas você vai colocando sua mão onde ela consegue se segurar. Ela só vai conseguir vir para sua mão se ela tiver firmeza. Ah, uma pata ficou presa num galho. Você tenta tirar, você vai ter que tirar 6 patas dela para você poder tirar. Mas se você pegar e puxar, não é bom. O macho até vai, porque ele faz mais... Nossa, tanatose. Às vezes você segura nele, ele já faz assim, ó. Mas também não é o mais recomendado. Então você sempre tem que ir com calma, paz no coração, sem pressa de fazer nada. E a hora que todo mundo queria chegou. Aí